Sabe, geralmente quando a gente fala sobre uma cirurgia médica de emergência, existe uma expectativa de precisão absoluta, né? Sim, com certeza. Os dados estão todos ali. Exato. Você olha para o monitor, os sinais vitais estão piscando ali e o cirurgião, ele simplesmente toma a decisão baseada em números inquestionáveis. Mas então você entra no universo de uma Copa do Mundo com a pressão de tipo 200 milhões de corações e de repente esse monitor de sinais vitais perde completamente a utilidade. O instinto forjado na pressão substitui a frieza dos números. Bem-vindos ao The Debate, o espaço onde dissecamos as múltiplas perspectivas e análises profundas sobre as decisões que movem a paixão pelo nosso futebol. É, porque é exatamente aí que a teoria encontra o gramado, sabe? E muitas vezes a realidade do campo destrói as nossas certezas estatísticas num piscar de olhos. E como destrói, né? Hoje o nosso foco analítico emerge diretamente da a rigorosa e bem controversa lista de convocados da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Uma lista que já está dando o que falar, diga-se de passagem. Muito. Nós temos em mãos aquela eterna tensão do futebol de seleções. Confiar na experiência e no histórico dos atletas ou premiar o mérito absoluto de quem está, vivendo o ápice físico e técnico hoje. Eu vou defender aqui que o escudo psicológico e o entrosamento dos veteranos consagrados formam o alicerce fundamental, sabe? Aquilo que vai permitir que os nossos jovens brilhem sob a maior pressão do planeta. Uhum. E eu vou argumentar que essa lealdade meio que cega ao passado ignora o mérito esportivo atual e cria rachaduras estruturais perigosíssimas que comprometem, gravemente a intensidade tática da nossa equipe diante da elite mundial. Certo. O ponto central da minha visão é que uma Copa do Mundo é um torneio de altíssima carga emocional e não um campeonato de pontos corridos de 38 rodadas, né? Sim, são tiros curtos. Exatamente. São 7 jogos onde o famoso peso da camisa define quem avança e quem volta para casa. A espinha dorsal, formada por homens de confiança do Ancelotti, como Casemiro ou Marquinhos, cria uma zona de conforto tática e mental. O momento oscilante de um veterano no clube não dita necessariamente o rendimento dele na seleção. Você diz pelo ambiente. Isso, porque o ecossistema e a liderança interna lá são completamente diferentes. Eles absorvem o impacto para que a nova geração jogue solto. Olha, eu até entendo a teoria desse escudo de proteção, mas a prática do futebol contemporâneo, ela não perdoa a falta de perna. A intensidade do jogo europeu atual, cara, ela engole qualquer escudo emocional se ele não vier acompanhado de vigor físico real. Mas vigor físico a gente tem nas pontas, não? Sim, mas o time não é feito só de pontas. Essa convocação me soa como um perigoso copia-cola dos mesmos erros de ciclo fechado que a gente já viu falhar, em 2022. Quando você olha a discrepância de mérito, é gritante. A gente tem atletas convocados que convivem com lesões ou que estão visivelmente pesados ou que foram atuar em ligas periféricas de baixíssima exigência. Você está dizendo que a gente está deixando o talento de fora. Exato. Isso bloqueia peças que estão entregando uma excelência tática e física incontestável hoje. Lealdade excessiva no Mundial contra seleções que marcam sob pressão, em alta rotação, é puramente um risco letal. Mas repara numa coisa, quando a gente fala de bloquear espaço, a posição que mais gera esse atrito na lista do Ancelotti é justamente a meta. E eu já adianto, não concordo que a escolha dos goleiros seja falta de critério ou, como dizem por aí, preguiça do treinador. Sério? Porque me parece muito. Não é, cara. O Alisson e o Ederson carregam uma memória muscular de semifinais e finais de Liga dos Campeões que nenhum goleiro focado apenas no cenário sul-americano hoje possui. Eles sabem o que é o topo do mundo. Ah, mas memória muscular não defende bola se o corpo não responde na mesma fração de segundo de 3 anos atrás, concorda? Olha friamente para os 3 goleiros dessa lista. Certo. O Alisson convive com um histórico recente de lesões que quebra completamente o ritmo de jogo dele no Liverpool. O Ederson está no Fenerbahçe, na Turquia, atuando num nível de exigência de tomada de decisão absurdamente menor do que ele tinha na Inglaterra. Mas ele ainda é um grande goleiro. É, mas a intensidade muda. E o Everton do Grêmio?
Essa é uma surpresa inexplicável. Ele sequer vive o auge da carreira dele localmente. Onde é que está o critério de mérito nisso? O mérito está na capacidade de não congelar quando a bola cruza a pequena área aos 44 do segundo tempo contra uma seleção como a França, sabe? É a estabilidade mental. Mas nós temos goleiros que não congelariam e que estão numa forma técnica, tipo, infinitamente superior hoje. Vamos falar de biomecânica e encaixe de jogo. O Everson, do Atlético Mineiro, ele não é apenas um bom goleiro. Ele é ótimo com os pés, eu sei. Sim, ele tem uma capacidade tática de iniciar jogadas verticais com os pés que quebra imediatamente a primeira linha de pressão do adversário com uma velocidade absurda. Ele te dá uma superioridade numérica na saída de bola que nem o Alisson nem o Ederson estão entregando hoje em dia, sem falar que ele é especialista em pênaltis. O que é vital em Copas, admito. Totalmente. E se o problema for idade ou casca grossa, temos o Fábio, que dominou a Libertadores e o Mundial pelo Fluminense jogando em altíssimo nível sob pressão real e recente. Ou mesmo o Hugo Souza no Corinthians, sabe? O Hugo tem envergadura, é verdade. Demais. O tempo de reação dele debaixo das traves hoje supera fácil o que o Everton tem apresentado. Ignorar quem está performando no limite físico e técnico agora no Brasil é um erro crasso. Olha, eu até concordaria com você sobre a qualidade técnica da saída de bola do Everson, por exemplo, mas o cenário não é o mesmo. A atmosfera de uma Libertadores ou do nosso Brasileirão não emula a asfixia tática da elite europeia. A pressão lá fora é maior sim, mas... Deixa eu só concluir esse raciocínio. O passe vertical do Everson funciona maravilhosamente bem contra o encaixe de marcação dos times sul-americanos. Mas você realmente acredita que a velocidade de reação e de fechamento de linha de um atacante do Bayern de Munique ou do Arsenal é a mesma? Não é mais rápida. Exato. Quando você joga a vida inteira enfrentando o pressing do Liverpool ou do City, a sua tomada de decisão é calibrada para janelas de espaço de tipo meio segundo. O goleiro local hesita, e essa hesitação de 1 milissegundo sob pressão global é o que resulta num passe interceptado. A experiência do Alisson, mesmo voltando de lesão, é a garantia de que essa tomada de decisão já está enraizada no subconsciente dele. Mas a hesitação não vem apenas da mente, né? Ela vem da falta de ritmo de jogo e da queda física. Se um goleiro está voltando de lesão ou atuando numa liga turca, o cérebro dele pode até saber perfeitamente onde a bola deve ir, mas o corpo chega 1/10 de segundo atrasado. E tem um ponto pior aí. Qual? Se o goleiro está inseguro ou lento, sabe o que acontece com a linha defensiva? Ela instintivamente recua uns 5 metros. Perde a confiança de jogar em bloco alto. Exatamente, ela perde a confiança. E é exatamente essa relação de causa e efeito que me aterroriza quando eu olho para a convocação da nossa defesa e do nosso meio-campo. A aposta em jogadores de ligas periféricas destrói a mecânica de intensidade do time. Entendi. Eu imagino que você esteja mirando as peças que estão lá na Rússia e na Arábia Saudita, né? Como Douglas Santos no Zenit ou Iba Neves no Al-Ahly. Precisamente. E o ponto aqui não é duvidar do talento inato deles. É a questão da adaptação neuromuscular. O futebol de elite hoje é sobre reflexo e adaptação ao caos em alta velocidade. Na Liga Saudita, um volante ou um zagueiro tem, digamos, 1,5 segundos para dominar a bola, levantar a cabeça e pensar na jogada. E na Copa ele não tem isso. Na Copa do Mundo contra seleções da primeira prateleira, você tem 0,4 segundos. O corpo do Ibaneza, do Fabinho, ele desaprendeu a fazer a rotação de quadril na velocidade que um Bukayo Saka ou um Mbappé exigem. E na lateral? Você não gosta do Douglas Santos. O Douglas Santos não vai aguentar o limiar anaeróbico de ter que fazer o vai e vem acompanhando pontas europeus de explosão durante 90 minutos. E tínhamos opções, né? O Kaique do Cruzeiro ou o Alex Telles do Botafogo estão em competições que exigem mais do teto físico deles diariamente. Se o Ancelotti queria alguém só pela tal da experiência na zaga, por que não trazer o Thiago Silva, que pelo menos entrega uma leitura de jogo impecável? Porque o sistema tático moderno não é feito de 11 peças correndo a 35 km por hora o tempo todo. Isso é insustentável. Ele é um mecanismo de compensação e equilíbrio. Mas compensar lentidão contra a França é suicídio. Calma, eu não discordo que jogar na Arábia Saudita diminui a exigência do reflexo diário, mas vamos olhar para as evidências do próprio grupo convocado.
Estar na Rússia não fez o Luiz Henrique desaprender a jogar, fez? Ele continua sendo uma aposta ofensiva letal, com o mesmo arranque e drible curto de sempre. Um atacante sofre menos com isso. Sim, mas o que o Ancelotti faz é desenhar um carro onde as peças veteranas, ou essas das ligas periféricas, funcionam como amortecedores. Eles ditam a cadência mental do jogo, enquanto os motores de alta rotação, esses sim, fazem o trabalho de força e explosão. Ah, mas você não pode ter amortecedores lentos no meio-campo defensivo de uma Copa do Mundo. Se o Fabinho toma um drible por falta de explosão, o motor de alta rotação lá da frente não chega a tempo de cobrir a falha. É matemática. Chega, porque a estrutura é montada para isso. O Gabriel Magalhães, lá no Arsenal, é o melhor exemplo de um zagueiro construtor que vive, a fase mais exuberante da carreira, com velocidade de recuperação absurda para cobrir a subida ou a falha de um lateral. Ele não pode cobrir o campo todo. Mas no meio nós temos o Bruno Guimarães, do Newcastle. O cara é um trator tático na Premier League, a liga mais intensa do mundo. Ele engole quilômetros de campo e vence duelos físicos o tempo inteiro. E ainda tem o Danilo Santos do Botafogo, que oferece uma dinâmica de box-to-box impressionante. Você quer proteger o jogador da liga periférica com o fôlego dos outros. Exato, você protege. A inteligência posicional de um Fabinho ou a imposição física de um Casemiro forçam um adversário a mudar a rota, e quem dá o bote real na intensidade é o Bruno Guimarães. É um sistema híbrido. Olha, o problema desse sistema híbrido é quando a parte lenta do mecanismo simplesmente trava toda a engrenagem ofensiva. Você fala em ditar a cadência mental, mas taticamente, isso muitas vezes se traduz em pura letargia na transição. Você acha o time letárgico? Muito. O futebol de hoje se resolve naqueles 5 segundos logo após a recuperação da bola. Se a sua espinha dorsal tem o Alexandro e o Lucas Paquetá, e vamos ser honestos, ambos estão muito longe do nível de intensidade que já apresentaram, a bola simplesmente não sai com a fluidez necessária. O Paquetá retém um pouco mais o jogo, é verdade. Ele retém demais porque o corpo já não realiza aquele passe de primeira com a mesma precisão sob pressão europeia. Por que não trazer o Matheus Pereira, do Cruzeiro? O cara pensa o jogo de forma vertical, acelera a transição. Em vez disso, levamos o Matheus Cunha, do Manchester United, que está numa fase apagada, e a camisa da seleção exige uma confiança que ele não está demonstrando. Mas a seleção muitas vezes serve justamente como o catalisador para um jogador que está oscilando no clube. O ambiente da Granja Comari, o peso de defender o país, a confiança do técnico, tudo isso muda a chave na cabeça do atleta. Mas uma Copa do Mundo não é clínica de reabilitação de confiança, né? Você não tem 30 rodadas para o cara entrar no ritmo. Se não funcionou, você tá fora. E essa letargia gera adaptações táticas meio tenebrosas. Como o quê? Olha para nossa lateral direita. Levamos o Wesley da Roma. Ele atua essencialmente como ala ou meia na Europa. Quando você tem volantes veteranos que não conseguem fazer a cobertura em velocidade na beirada do campo, colocar um lateral improvisado e altamente ofensivo como Wesley é tipo um convite de luxo para o adversário atacar as nossas costas. É uma aposta ofensiva. É um erro estrutural crônico. Escancar a ausência de opções consistentes no setor. A gente deixa o Danilo original de fora, levando o Danilo do Flamengo, que pode até quebrar um galho na zaga. Mas não resolve a carência aguda da posição. A falta de perna dos veteranos quebra o nosso balanço defensivo inteiro. Tá, mas é exatamente nesse cenário de oscilação e pressão tática que a figura central do nosso time muda absolutamente tudo. Onde a mecânica pode falhar pela falta de ritmo, o puro talento desequilibra. E a gente precisa falar do elefante na sala. Ainda bem que ainda temos o Neymar, né? Mesmo atuando pelo Santos agora, a presença dele no campo não é apenas a de um jogador. É tipo uma força gravitacional. Ele conserta os gaps dessa lentidão que você apontou. Consertar é uma palavra muito forte. A genialidade dele atrai os olhares à defesa, sim, mas não faz o Paquetá correr mais rápido. Não faz o Paquetá correr, mas faz com que o Paquetá tenha espaço para caminhar. Pensa no mecanismo quando o Neymar flutua da ponta para o meio espaço esquerdo, ele nunca atrai menos que 2 marcadores. Nunca. Isso é verdade. A atenção é toda nele. A simples presença e o raio de ação dele congelam a linha de defesa adversária. Isso abre um corredor de 15 a 20 metros de largura.
É aí que a genialidade dele dita o ritmo do jogo. Se o time tá letárgico, o Neymar cadencia, ele prende a bola, sofre a falta e permite que o nosso bloco defensivo respire e suba. Se os jovens estão prontos para o bote rápido, ele acha um passe de ruptura milimétrico. Ele ainda tem a visão de jogo, concordo. Exato. Ele potencializa atacantes que chegam no ápice das formas físicas, tipo o Igor Thiago no Brentford, que está numa fase absurda e é uma máquina de atacar o espaço. E o Rafinha, que tem aquele mapa de calor bizarro cobrindo o flanco inteiro pelo Barcelona. Olha, ninguém aqui está questionando o nosso ataque, é de fato a nossa maior virtude hoje. Mas o ataque só é o que é por causa da sombra do Neymar. O meu questionamento para você é o seguinte: a liderança técnica do Neymar não atua como uma força gravitacional vital. Ela não é o contrapeso exato para essa juventude. Em que sentido? O Endrick do Lyon tem explosão e vontade de sobra para decidir o jogo sozinho, mas a Copa esmaga quem tenta carregar o piano sozinho. O Vini Júnior, no Real Madrid, pode muito bem ser o craque absoluto desta Copa, se tiver motivado, mas ele precisa não ser a única válvula de escape tática. O Neymar fornece exatamente esse escudo. O Vini Júnior recebe a bola no 1 contra 1 justamente porque o volante adversário está aterrorizado com a ideia de deixar o Neymar livre pelo meio. É uma simbiose perfeita entre a experiência de um gênio e a intensidade explosiva dos pontas. Ah, essa é uma leitura muito romântica do nosso esquema tático, sendo bem sincera. Como eu disse, a qualidade do ataque é incontestável. Ter o Endrick indo para cima de zagueiros cansados, o Rafinha voando, o Gabriel Martinelli do Arsenal, que é um ponta muito incisivo, e até as apostas para o futuro como o Ryan. O Ryan é excelente. Ele é válido, oferece algo diferente por ser canhoto e forte. Embora sendo muito pragmática, o João Pedro do Chelsea estivesse taticamente muito mais maduro para fazer a leitura de espaços do que o Ryan hoje. Mas enfim, o talento lá na frente não é onde a sua lógica falha. Onde a minha lógica falha, então? Falha na premissa da física básica. Uma força gravitacional não atrai nada se estiver operando num vácuo. Como assim num vácuo? Você descreveu o cenário ideal. O Neymar flutua, atrai a marcação e enfia a bola para o Vini Júnior. Lindo, maravilhoso no papel. Mas como é que a bola chega no Neymar? Pelo meio-campo. Se o nosso meio-campo, com Casemiro, Paquetá ou Fabinho, não consegue quebrar a primeira linha de pressão do adversário porque eles estão pesados ou sem ritmo de jogo das Arábias, a bola não vai chegar redonda no meio-espaço. O que acontece na prática? A gente já viu esse filme doloroso. O Neymar é forçado a recuar 40 metros, ele vem buscar a bola no pé dos zagueiros, porque não é necessariamente ruim, né? Ele tem a visão de jogo para iniciar uma ação lá de trás. É péssimo em nível mundial, porque quando ele pega a bola na linha de volantes, ele tá de costas pro gol, a uns 60 metros do goleiro adversário, com a defesa francesa ou inglesa inteira já recomposta lá atrás, em bloco baixo. A genialidade dele é simplesmente anulada pela distância. Mas ele ainda consegue driblar e... Ele se desgasta fisicamente tentando driblar 3 jogadores no nosso próprio meio-campo só para fazer a transição que o Fabinho deveria ter feito com um simples passe. O Neymar precisa de jogadores operacionais em pico de performance aeróbica ao redor dele para que ele dê apenas aquele último toque na bola. Ter laterais improvisados, como Wesley, que deixam buracos na recomposição, e volantes que chegam tipo 1 segundo atrasados na dividida, é assinar a sentença de isolamento do nosso principal articulador. O não serve de nada. A casa cai por falta de fundação. Bem, o que nos traz de forma muito clara ao grande xadrez tático desta edição. O que a gente desenhou aqui foram 2 filosofias diametralmente opostas sobre como construir um elenco campeão do mundo. De um lado, a minha leitura de que a resiliência mental, a hierarquia e o talento aglutinador do Neymar criam um ecossistema seguro. É a aposta do Ancelotti, né? Veteranos absorvem o choque emocional para que o talento puro de Vini e Endrick possa decidir os jogos lá na frente, compensando qualquer defasagem de ritmo. E do outro lado, a constatação pragmática de que o futebol de elite moderno não perdoa a lentidão.
A minha defesa é que o rigor físico e o mérito absoluto do momento vivido deveriam ser os únicos critérios. Deixar peças que estão voando na parte tática e física, como Everson, Fábio e Matheus Pereira, para confiar na nostalgia de atletas lesionados ou em ligas de baixa rotação, não é criar um escudo. É construir rachaduras que vão ceder à primeira grande pressão nas fases de mata-mata. A gente converge no diagnóstico do poder bélico do nosso ataque, com certeza. E no reconhecimento de que a lateral direita, com essa manobra do Wesley, evidencia um problema crônico na formação brasileira, né? Sim, um buraco histórico que a gente ainda não resolveu. Mas a nossa divergência sobre se a presença de goleiros experientes e atletas em ligas menores vai ser a nossa âncora de segurança ou o nosso calcanhar de Aquiles tático, isso vai continuar até o apito inicial. E muito provavelmente muito tempo depois dele, dependendo do resultado. Sem dúvida alguma, e como sabemos muito bem, a verdade do campo só se revela quando a bola finalmente rola, e você que nos escuta e vive essa paixão intensamente. O peso da camisa e a experiência justificam a ausência de quem está voando em campo hoje. Na hora da decisão, a memória muscular fala mais alto que a explosão física atual. Deixe seu comentário com a sua opinião sobre essa lista polêmica do Ancelotti. Há muito mais camadas táticas a serem exploradas sobre o futuro da seleção brasileira e nós estaremos aqui para isso. Obrigado por ouvir e até o próximo debate.